Olá, você de todo o Brasil que está sempre com a gente aqui na TV Evangelizar. Está começando o EVNews desta terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dilon Araújo, claro, a partir de agora quero sua companhia, a hora das nossas notícias do dia. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. Juiz de Fora, a zona da Mata Mineira quase divisa com o estado do Rio. A chuva forte e os temporais que atingem a região desde ontem à noite causam estragos. Já deixaram mortos e centenas de desabrigados. Na madrugada, seguidas ocorrências de soterramento davam um preocupante alerta aos bombeiros. Pela manhã, o desafio era localizar os desaparecidos. Tá tudo nadando, cama. Meu irmão tinha comprado móveis novos, coitado, reformou casa esses meses agora. Também na madrugada foi declarado estado de calamidade pública na cidade. Olha! Todas as aulas da rede municipal estão suspensas. Até porque muitos estão isolados em alguns bairros que ficaram ilhados por conta de enchente ou de deslizamento de terra. Novidades no INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social passará a exigir dos beneficiários documento com cadastro biométrico. A mudança passará a valer a partir do dia 1º de maio. Nova York fica coberta de branco após mais uma forte nevasca que fez despencar as temperaturas em boa parte da região nordeste dos Estados Unidos. Nos aeroportos, voos foram cancelados, houve corte de energia elétrica, aulas estão suspensas. Uma estimativa das autoridades aponta que pelo menos 40 milhões de pessoas foram atingidas. Fique com a gente, o EVNews desta terça-feira está no ar. O INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, passará a exigir documento com cadastro biométrico. A partir do dia 1º de maio será obrigatório para novos pedidos de benefícios. Clemilda veio para a perícia médica do INSS para dar entrada no pedido do benefício. Por causa de um problema nas pernas, ela precisou se afastar do trabalho. Para evitar atrasos na solicitação, ela providenciou logo a nova carteira de identidade nacional. Só como para botar o CPF, eu tive que fazer essa identidade para poder o CPF vir nela, entendeu? Aí eu tive que fazer essa aqui. O cadastro biométrico passou a ser obrigatório para novos requerimentos em novembro do ano passado. A exigência do cadastro biométrico vale apenas para os novos benefícios e quem já recebe não terá o seu benefício bloqueado. Por isso, a partir do dia 1º de maio, as solicitações para receber o salário maternidade, o benefício de incapacidade temporária ou ainda a pensão por morte, será necessário apresentar a carteira de identidade nacional, a carteira nacional de habilitação ou ainda o título de eleitor. Esses 3 documentos já possuem a biometria. Quem não tiver a biometria registrada em nenhum desses documentos precisará emitir a nova carteira de identidade nacional, para assim dar andamento ao pedido do novo benefício. O INSS está dando esse prazo todinho, desde o ano passado que a gente vem informando, sobre esses prazos, para o pessoal se preocupar em tirar a carteira de identidade nacional. Até porque é uma forma de controle, de segurança, A carteira digital é bem mais difícil de ser falsificada que a carteira comum do jeito que é hoje, tá bom? E a partir de 1º de janeiro de 2028, a carteira de identidade nacional passará a ser o único documento aceito para todos os serviços do INSS, incluindo novos pedidos e manutenção de benefícios. Alguns grupos estão temporariamente dispensados dessa exigência. É o caso de pessoas com mais de 80 anos, cidadãos com dificuldade de locomoção por motivo de saúde, moradores que vivem em áreas de risco, migrantes, refugiados e brasileiros que moram no exterior. Todas as informações oficiais sobre prazos e exigências estão disponíveis no site do INSS.
Uma chuva forte que atinge a Zona da Mata, em Minas Gerais, e que não dá trégua, tirou o sono de uma cidade inteira na madrugada desta terça-feira. Não bastassem os estragos, os temporais das últimas horas deixaram mortos, feridos, desabrigados e desaparecidos em Juiz de Fora. A cidade ainda na madrugada declarou estado de calamidade pública. E é para lá que nós vamos agora, com a Michele Pacheco. Michele, olá Michele, olha, um dia muito triste aí para a cidade de Juiz de Fora. Então daqui da TV Evangelizar, de toda a nossa equipe aqui, toda a nossa solidariedade ao povo aí da região da Mata Mineira. Mas por favor, nos conte o que aconteceu por aí que deixou a cidade nessa situação tão alarmante, tão triste. Bem-vinda. Oi, Odilon. Olá a todos. Não vou nem dizer boa tarde, porque o assunto é tão triste que a gente fica até sem saber o que falar. Olha só, nós estamos na Prefeitura de Juiz de Fora. Nesse momento, a prefeita conversa com a imprensa sobre todas as ocorrências que foram registradas. O balanço oficial que está sendo passado aqui é de 15 mortos e pelo menos 45 desaparecidos. Já são 440 pessoas desabrigadas. 331 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. E nós estivemos em alguns bairros pela manhã, inclusive aqui mostrando na TV Evangelizar a situação. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu em Juiz de Fora depois do temporal dessa segunda-feira, durante a noite e a madrugada de hoje. O temporal em Juiz de Fora começou por volta de 5 da tarde dessa segunda-feira. Córregos transbordaram em vários bairros. Quem puder vir aqui tentar nos ajudar aqui, ó. O rio Paraibuna transbordou, inundando bairros entre as regiões Nordeste e Sudeste. Esse dono de uma fábrica de confecção de uniformes teve um prejuízo grande. Agora de manhã nós estamos nessa força-tarefa aí, porque realmente o dano foi bem grande, o prejuízo material foi grande. Mas graças a Deus, nenhum colaborador, nenhum funcionário, isso graças a Deus não tivemos. Deslizamentos de terra deixaram bairros de todas as regiões isolados. Olha! Nos locais mais íngremes, os escadões pareciam cachoeiras. Famílias inteiras ficaram soterradas. A noite e a madrugada foram de angústia, acompanhando o trabalho de bombeiros, brigadistas e voluntários à procura das vítimas. Um dos pontos mais complicados de buscas por desaparecidos é aqui, no bairro Parque Bournier. De acordo com vizinhos, parentes e outros moradores, 17 pessoas estão debaixo dos escombros. 12 casas desmoronaram. Alguns corpos já foram retirados. A equipe de buscas corre contra o tempo, já que há previsão de mais temporais. O secretário de Direitos Humanos da Prefeitura falou sobre o apoio aos desalojados e desabrigados em Juiz de Fora. Notando aquela campanha de qualquer ajuda agora, sabe? Não dê dinheiro, mas vê uma forma de chegar para nós colchões, roupas de cama, roupa de banho, né, roupas de crianças, né, alimentos e material de higiene, que é o momento de unir as forças, né, para atender essas pessoas. Odilon, eu vou falar um pouquinho mais baixo, porque o pessoal reclamou até que a gente está atrapalhando um pouco a coletiva da prefeita. A questão é o seguinte, aqui em Juiz de Fora, as escolas municipais suspenderam as aulas hoje, as estaduais também estão fazendo isso, algumas estão inclusive servindo como ponto de apoio para receber donativos e para receber os desabrigados. Várias escolas municipais foram transformadas em abrigo para esses 440 desabrigados que a gente falou um pouquinho mais cedo. Aqui na coletiva, a prefeita está falando sobre o suporte que está sendo dado e lembrando que foi a maior chuva registrada em fevereiro na história de Juiz de Fora. Então, assim, é muito complicado a gente falar de impactos, porque realmente nunca houve um registro desse porte. Eu trabalho com jornalismo aqui em Juiz de Fora, cobrindo chuva, cobrindo essas tragédias ambientais desde 97. Eu já vi muitas pessoas morrerem, mas nunca
tantas ocorrências registradas numa mesma noite, numa mesma madrugada. Foram 331 ocorrências e a todo momento as pessoas continuam ligando para a Defesa Civil, para os bombeiros, passando essas informações. Todas as equipes da Prefeitura estão nas ruas. Ainda temos esses 45 desaparecidos que eu falei mais cedo, inclusive nesses lugares que nós mostramos agora no VT, os bombeiros, a polícia, SAMU, voluntários estão trabalhando sem parar. Daqui a pouquinho, Dilon, eu volto com mais informações até sobre o suporte que está sendo dado a essas pessoas e também sobre situações em outras cidades da região. Tá certo, Michele, obrigado pelas suas informações. Olha, que a cidade se levante, se recupere o quanto antes, viu? Gente, a Michele destacou que nunca havia chovido tanto em Juiz de Fora. De fato, neste mês de fevereiro, de acordo com as informações do IMET, aí são 584 milímetros de chuva só neste mês de fevereiro. É o dobro do que costuma chover nesta época na região de Juiz de Fora, da zona da Mata Mineira. Nós vamos agora para o nosso boletim de notícias, porque houve mais chuva também no estado de São Paulo, chuva que atingiu o litoral e também houve mortes por lá. A Marília Cheste, no nosso boletim, traz mais destaques. Marília, bem-vinda. Tivemos um problema de áudio, portanto, ainda não temos a reportagem com a Marília. Daqui a pouquinho a gente tenta restabelecer esse áudio para mostrar para você o que ocorreu no estado de São Paulo. Vamos então para um rápido intervalo. No próximo bloco, pela segunda vez no ano, uma forte nevasca deixa Nova York coberta de branco. Por lá, voos foram cancelados, houve corte de energia elétrica. Uma estimativa das autoridades aponta que pelo menos 40 milhões de pessoas foram atingidas por toda a região nordeste dos Estados Unidos. E a gente atualiza para você também toda a situação em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Os estragos da chuva e da enxurrada, A cidade decretou calamidade pública, aulas estão suspensas e uma terça-feira de susto e muito medo por lá. O intervalo é rápido, já voltamos. Nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, você é convidado a viver uma experiência transformadora. 14º Retiro Nacional em Curitiba, no Paraná, com o tema Reacender a Chama, voltar ao primeiro amor. Venha reavivar a sua fé, se reconectar ao momento em que você aceitou Cristo em seu coração. Pregações, louvor, momentos de espiritualidade, adoração ao Santíssimo e Santa Missa com condução do Padre Reginaldo Manzotti. 2 dias intensos de comunhão que unem pessoas de todo o mundo. Inscreva-se no 14º Retiro Nacional pelo site evangelizarepreciso.com.br e permita-se viver esse encontro com Deus. Relatos impactantes. A minha esposa pegou, deu uma facada nela, não lembra de nada, o inimigo que tomou conta. Histórias reais. Eu já levantei correndo, a menina já estava lá na rua, perto dos vizinhos, a polícia já estava lá no momento. Que desafiam a fé. Rezemos na intenção desse Filho de Deus e de tudo isso que eles estão vivendo. Experiência de Deus, de segunda a sábado, 10 da manhã e 10 da noite, na TV Evangelizar. A seguir, a vida não para. O EVNews desta terça-feira está de volta para este segundo bloco, gente. E a gente volta agora para Juiz de Fora, porque os impactos das chuvas estão por toda a cidade. A Michele Pacheco está aqui acompanhando tudo, Teve entrevista coletiva aí da prefeita. Michele, qual a situação dos desabrigados? São centenas deles. Para onde eles estão sendo levados? E a situação nas escolas? Você destacou que as aulas foram suspensas. Por quantos dias há já uma previsão a respeito disso? Bem-vinda mais uma vez. Oi, Odilon. Pois é, como eu expliquei, as escolas municipais tiveram as aulas suspensas e algumas estão sendo usadas como abrigo. Eu tenho aqui do meu lado o Biel Rocha, ele é o secretário de Direitos Humanos. Biel, você ficou responsável por essa parte de apoio social, apoio humano. Como é que está a situação dos nossos desabrigados, desalojados? Eles estão sendo acolhidos? Então, é uma situação de muita dor, mas de solidariedade, Desde as primeiras horas da madrugada de hoje, a prefeita criou um grupo de trabalho emergencial, que a gente chama Grupo de Atenção Humanitária.
Já temos 4 escolas ocupadas. A partir da 1h da tarde hoje, outras 16 escolas estarão disponíveis e abertas para aquelas pessoas, né, que sentirem que suas casas estão ameaçadas, deslocarem para essas escolas. E junto a isso, nós estamos numa grande mobilização com empresários, comerciantes, entidades, organizações comunitárias, entidades assistenciais, numa campanha de arrecadar alimento, de garantir que essas pessoas alimentam. São 400 pessoas fora de casa, fora aqueles que estão tentando limpar suas casas. Então, estamos atendendo as equipes de trabalho, bombeiro, defesa civil, guardas municipais, que estão trabalhando, nós estamos atendendo com essas doações. Então, é um momento que a gente pede que é esse grande abraço a Juiz de Fora. Biel, você está ao vivo agora para todo o Brasil. Eu sei que daqui da região é mais fácil o pessoal procurar Juiz de Fora para fazer doações. Quem está fora daqui, as igrejas que querem ajudar, como elas podem fazer? Olha, o contato é com a Prefeitura através do nosso site, pjf.mg.gov.br. Lá há um canal que você linka direto conosco. Já tem um apoio impressionante a nível de Brasil, através do Convention Bureau. Juiz de Fora Convention Bureau acionou todo o Convention Bureau, né, do país, que já está chegando, né, empresas estão deslocando com a logística, a Camilo dos Santos, o Sesc Mesa Brasil tem dado um apoio também de logística, né? E teremos agora à tarde a presença do ministro Walter Góes da Integração Nacional, que vamos sentar com ele de maneira como articular todo esse processo de apoio, né? E que a cidade hoje precisa e Juiz de Fora, que é esse abraço do Brasil à nossa Zona da Mata. Obrigada, Biel. Eu vou te liberar para a coletiva, que eu sei que estão te esperando lá, mas a gente continua por aqui, Odilon, porque Juiz de Fora não foi a única cidade da Zona da Mata que foi atingida por temporais. Em Ubá, a situação também ficou muito complicada durante a noite e a madrugada. A gente recebeu alguns vídeos que os moradores fizeram, inclusive o vidro, né, a vitrine de uma concessionária de automóveis 0 quilômetro, ela quebrou e os carros começaram a boiar e flutuar pelas ruas. Os moradores registraram esse momento que é realmente surpreendente, aqueles carros caros boiando na enchente sendo arrastados. E olha só, não foram só carros que os moradores registraram flutuando, não. Também foram caixões. Uma funerária foi invadida pela água, as urnas funerárias começaram a flutuar pela rua, assustando a população, preocupando se poderia, de repente, ter alguém naqueles caixões, mas felizmente não havia ninguém. Agora, essa situação em Ubá é complicada, a Prefeitura já decretou calamidade pública, está precisando de doações também, como aqui em Juiz de Fora. Muitos funcionários da Prefeitura, inclusive, tiveram as casas atingidas, então a parte de pessoas trabalhando foram liberadas para poder cuidar das suas tragédias familiares também. E olha só, ainda em Ubá, os moradores registraram uma imagem de um prédio desabando, mais próxima da área central. Então, enfim, a situação é muito complicada também em Ubá e outras regiões aqui, outras cidades aqui próximas. As pessoas estão mandando o tempo todo mensagens, informações, imagens. A Defesa Civil está... as prefeituras estão recebendo, estão concentrando as doações. Então, as equipes de defesa civil estão mais por conta de procurar mesmo essas pessoas que são soterradas aqui em Juiz de Fora, que estão desaparecidas. As famílias acompanham. A gente chegou mais cedo, sabe, nos lugares aqui em Juiz de Fora que foram soterrados e ficamos acompanhando lá de Ubá. E é muito triste, porque os familiares passaram a noite sem conseguir dormir, né, no meio dos escombros, procurando as vítimas. Agora, pela manhã, eles continuam lá, alguns nem se alimentam de tão arrasados que eles estão, esperando notícias e com aquela esperança. E o pior, sabe, começou a chover forte de novo aqui em Juiz de Fora. Agora à tarde, a previsão é de temporal, toda a Zona da Mata. Então, a gente, sinceramente, não sabe o que vai ser dessas cidades, dessas pessoas que já estão desalojadas, já estão desabrigadas. É muito sofrimento e uma força-tarefa muito grande para tentar abraçar essas pessoas. E para a gente que trabalha, né, Odilon, que fica vendo essas coisas, divulgando essas informações, é muito difícil, mexe com o emocional da gente, porque a gente também tem família, né? É isso, Michele. Bom trabalho por aí. Você falou do emocional, a gente percebe toda a emoção e consternação da sua voz. Aqui todos consternados também, mais uma vez mandando toda a nossa solidariedade. Continuamos com você ligado, qualquer coisa pode nos chamar aqui no EV News, ok?
Olha só, gente, o presidente Lula falou sobre a tragédia, lamentou isso que ocorreu na região, na zona da Mata Mineira, e anunciou também o envio de equipes do SUS. A Michele bem destacou aí a previsão de temporais para as próximas horas, e existe esse alerta do INMET aí para toda a região da zona da Mata Mineira. Até o fim de semana, infelizmente, a previsão indica chuvas muito fortes nessa região, o que merece também todas as nossas orações, a preocupação. O secretário destacou a importância de enviar doações à Prefeitura da cidade de Juiz de Fora, a Prefeitura da cidade de Ubá, também precisam das doações. Se você puder, ajude, por gentileza. Aqui na nossa tela, temos aqui a previsão para algumas outras cidades brasileiras. Para Curitiba, mínima de 17, máxima de 25, com chuva em Curitiba. Em Ubatuba, litoral de São Paulo, chuva também, mínima de 18, máxima de 25 graus. Em Sobral, no interior do Ceará, mínima de 22, máxima de 32 graus, céu encoberto por lá. Outras 3 cidades temos na tela: Florianópolis, com previsão de chuva, mínima de 21, máxima de 27. Juiz de Fora, Minas, previsão de chuva, infelizmente, mínima de 19, máxima de 24. Para Belém, no Pará, norte do país, mínima prevista de 23, máxima de 28 graus. Bom, gente, depois do nosso EV News, vamos abrir nossa janela aqui para conversar com a Carla Lima, porque tem A Vida Não Para. Ela está aqui com a gente. Carla, boa tarde. A gente está acompanhando uma situação muito triste em Minas Gerais. Mas, por gentileza, nos conte quais são os destaques do seu programa hoje, A Vida Não Para. Bem-vinda. Olá, Odilon. Olá, todo mundo da nossa audiência. Pois é, esses desastres, né, que acontecem pelo Brasil, infelizmente, né, existem épocas em que isso é mais recorrente, e essas épocas de chuva, isso é bastante comum, infelizmente, o que não deveria ser. Né? A gente deveria ter um cuidado maior, principalmente da questão dos governos estaduais nesse cuidado. Mas é o que a gente espera que aconteça, né? Que a gente possa cobrar, né, dos impostos que são investidos, para que a gente tenha estrutura nas nossas cidades, exatamente para a gente não ver isso que está acontecendo. Agora, aqui, né, vamos falar aqui do A Vida Não Para, que é um momento que a gente traz muitas informações para vocês. E hoje a gente vai falar, da escova de dente. Meus amigos, você cuida da sua escova de dente? Ou você deixa ela... Como você deixa essa escova no seu banheiro? Essa é a maior pergunta. Não é nem se você cuida, se você limpa, é onde você deixa, de que forma você deixa. Você sabe usar corretamente a escova de dente? Você sabe, por exemplo, que você tem que trocar essa escova de dente assim de forma mais rápida, né? Tem gente que passa 6 meses com a mesma escova. Vamos falar desse tema também, viu? Além disso, assunto para os motoristas de plantão. Presta atenção. Do ano passado para cá, muitas notícias sobre as regras, né, para quem quer tirar uma carteira nacional de habilitação, a famosa CNH, estão correndo por aí. Só que nem tudo que está na internet é realmente real. A gente vai falar do fim da obrigatoriedade da autoescola, por exemplo, né? Que inclusive tem uma polêmica daquelas, do fim da baliza também. Enfim, que tipo de motoristas estarão se formando daqui para frente? Essa é a maior dúvida. Daqui a pouquinho a gente conversa com um advogado especialista em trânsito. Ele já está aqui no estúdio para a gente bater esse papo. Então, espera aí que é daqui a pouco, hein? Espero vocês todos do EV News aqui junto com a gente no A Vida Não Para. Valeu, Carla. Terminou o EV News. Estaremos todos ligados no programa A Vida Não Para com a Carla Lima. Vamos para Nova York, a segunda nevasca do ano que atinge a cidade, né, e várias outras na região nordeste dos Estados Unidos, causou muitos estragos, né? Levou à suspensão de vários voos em aeroportos, o fornecimento de energia elétrica chegou a ser interrompido, aulas foram suspensas. Estimativas das autoridades apontam que aproximadamente 40 milhões de pessoas foram atingidas. O Nordeste dos Estados Unidos enfrenta uma nova grande tempestade de neve nesta segunda-feira. O fenômeno provocou desde a madrugada o cancelamento de voos e o corte de energia elétrica em milhares de residências e estabelecimentos comerciais da região. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, ordenou o fechamento das escolas e apelou para que as pessoas se deslocassem apenas em casos essenciais.
Continuo a incentivar todos os veículos que não sejam de emergência, carros, caminhões, scooters e bicicletas elétricas, a permanecerem fora das estradas. Estamos limpando as ruas e fazendo o possível para manter nossas vias desobstruídas para a passagem de veículos de emergência. Cada veículo fora da estrada torna esse trabalho um pouco mais fácil. Estas são condições perigosas. Não só a neve continua a cair, como a acumulação de neve e o recongelamento tornou perigoso se deslocar. Se puder, permaneça dentro de casa. Se tiver de sair de casa, utilize os transportes públicos. As autoridades de Nova Jersey e Rhode Island, estados vizinhos de Nova York, também impuseram restrições semelhantes. Esta é a segunda grande tempestade de inverno na costa leste do país em menos de um mês. Eu gosto. Prefiro que neve no inverno. Faz parecer que é inverno. Mas é engraçado que não tivemos neve por anos e agora temos 2 grandes nevascas este ano. Em pontos de pelo menos 4 estados, Massachusetts, Nova York, Nova Jersey e Rhode Island, foram registrados até 60 centímetros de neve na manhã desta segunda. De acordo com o site de monitoramento FlightAware, mais de 5.800 voos com origem ou destino nos Estados Unidos haviam sido cancelados e outras centenas apresentavam atrasos. Os 3 principais aeroportos da Big Apple, assim como o aeroporto Logan de Boston, registraram o maior número de cancelamentos. Triste, né? E preocupante situação também por toda a região da cidade de Nova York. E uma das igrejas mais emblemáticas do mundo acaba de alcançar um novo marco histórico. A Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha, instalou a cruz no topo da torre principal e passou a ser considerada, então, a igreja mais alta do mundo. A estrutura será oficialmente abençoada no mês de junho. A Sagrada Família de Barcelona atingiu seu ápice nesta sexta-feira após a conclusão da cruz no topo de sua torre central, que coroa a igreja mais alta do mundo, com 172,5 metros. Um enorme guindaste içou a peça final da grande cruz branca com 17 metros de altura e 13,5 metros de largura, completando a Torre de Jesus Cristo, a mais elevada das 18 projetadas por Antoni Gaudí há mais de 140 anos. O topo do templo, agora o edifício mais alto da cidade, fica um pouco abaixo da montanha de Montjuïc, de 177 metros, seguindo as instruções do brilhante arquiteto catalão, um católico devoto que não queria ultrapassar o que considerava a obra de Deus. Os andaimes que ainda cercam a torre serão gradualmente removidos, para que esteja pronta até 10 de junho, data prevista para sua bênção, coincidindo com o centenário da morte de Gaudí. Espera-se que o Papa Leão XIV compareça à cerimônia. A instalação da cruz marca um passo importante na criação do templo com entrada paga mais visitado da Espanha, com 4.800.000 ingressos vendidos em 2024. É projeto incrível, né, do grande Gaudí, que enfim está sendo concluído. E com imagens da cruz lá no alto dessa linda igreja, a Igreja da Sagrada Família em Barcelona, a gente hoje se despede. Obrigado pela sua companhia, orações por Juiz de Fora e até a próxima. Você fica agora com a Carla Lima, A Vida Não Para. Excelente tarde para você. Responda rápido. Qual o maior tesouro da fé católica? A fonte de todas as graças.